Essa é a segunda parte do vídeo onde eu estou dando os primeiros passos para a pessoa aprender a usar a máquina reta. No vídeo anterior a esse eu falei dos principais pontos da máquina reta, ensinei a passagem da linha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se você não assistiu, recomendo que você assista os dois vídeos, porque um complementa o outro. Nessa segunda parte, meu objetivo é passar para você quais são os principais problemas que acontecem numa máquina de costura e te dar ferramentas para você resolver. Porque eu também faço manutenção em máquinas e a maior parte dos problemas que eu vejo são resultados de uso incorreto, da pessoa que não sabe, às vezes, como enfiar a linha corretamente. Então são coisas que não são difíceis de você resolver, mesmo se você não tiver muita experiência. Vamos abrir um parêntese aqui e começar a falar das agulhas, que são, na minha opinião, a fonte principal de problemas. Observa aqui comigo. Essa agulha da esquerda, que tem a marca azul, é uma agulha de máquina doméstica. Essa agulha da direita é uma agulha de máquina industrial. Numa primeira vista, assim, as duas são iguais, não é? Você tem aqui o mesmo comprimento, você tem às vezes a mesma grossura, porém, na máquina industrial, o que eu observo que tem de diferente? Primeiro, aqui em cima, você vai ver, você acompanha junto comigo, a cabeça da agulha doméstica, ela tem uma parte dela que é reta. Tá vendo aqui, ó? Ela tem um formato de meia-lua, e essa parte aqui, inclusive, onde tem esses dizeres gravados, ela é reta. Isso daqui serve justamente para quando você for colocar a agulha na sua máquina, ela só tem uma posição correta para ela entrar. Na máquina industrial, você observa que ela é inteira redonda. Tá vendo só? Aqui dá para você ver bem a diferença. O que isso acarreta? Quando você vai trocar a agulha da máquina industrial, é você que tem que colocá-la na posição correta ali na hora de você costurar. Por quê? Na maioria das máquinas, como eu falo no vídeo anterior, a agulha ela é colocada com essa cava dela aqui, ó, tá vendo? Todas as agulhas ela tem uma cava que você passa a mão aqui, você sente. E do outro lado, ela tem uma canaleta. Na maioria das máquinas, a agulha vai ser colocada numa posição que esse lado da cava vai ficar virado para dentro, para a direita. Então, se você, primeiro de tudo, coloca a agulha na posição errada na sua máquina, isso vai acarretar falha no ponto, vai acarretar a linha arrebentando, vai acarretar o ponto falhando, né? A máquina ela faz a costura, faz os pontinhos certinhos, de repente ela faz um pontão, vai provavelmente repuxar o tecido, se for um tecido mais fino, vai franzir, pode ser até que ela puxe o fio do tecido quando ela entra e sai dele. Então a agulha, realmente você tem que dar uma atenção especial para ela. Outra coisa, assim como na máquina doméstica, se você não usa a agulha no tamanho ideal, para o tipo de trabalho que você está fazendo, o seu ponto vai falhar. Nós temos aqui na máquina industrial os mesmos dizeres, ó, aqui está bem fraquinho, os mesmos dizeres de uma agulha de máquina caseira. Então, nesse caso aqui, essa minha agulha de máquina doméstica, ela é uma 14. A agulha de máquina industrial, ela também vai ter as aplicações corretas dela. Se você usar uma agulha muito fina para o tipo de trabalho que você está fazendo, o que pode acontecer logo de início é o ponto não ficar certinho. Então o ponto vai falhar, ela não vai costurar. Tem muita gente, inclusive, que recomenda, quando você for colocar a agulha aqui na máquina, você não colocá-la na posição máxima, que ela vai até em cima. Você deixa ela um pouquinho para baixo, né? Porque a gente aperta ela com a chave de fenda, tem esse parafuso aqui. Então, ao invés de você colocar ela toda para cima, você deixa ela um pouquinho para baixo. Isso daí acontece porque você, às vezes, está costurando e a agulha não está formando ponto. Aí você não tem outra agulha, você não quer trocar. Ao fazer isso, você acaba tirando a sua máquina do ponto correto. Então, quando você faz isso, na maioria das vezes, pode ser que dê certo. Só que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Se você faz e você tem um bom resultado, ok, você pode usar essa tática, mas o correto, se você está com problema de ponto falhando, é você colocar uma agulha mais grossa
Justamente porque o tecido, quando ele é mais grosso, se você usa uma agulha muito fina, a agulha, devido a ela ser muito fina, ela faz com que a linha fique presa na fibra do tecido, e aí a linha não corre da forma correta, ela gera um tensionamento diferente do ideal, e aí você precisa trocar a agulha por uma mais grossa. O segundo item, que na minha opinião é o campeão de causador de problemas na costura, é a passagem da linha. A passagem da linha, gente, ela é muito importante na máquina industrial, porque, diferente da máquina caseira, como eu explico na parte 1 desse vídeo, a máquina industrial ela é muito mais rápida. Então a passagem da linha ela tem que seguir uma ordem pré-determinada, senão vai dar defeito na sua costura. Se você passa a linha errado, ou passa nos lugares errados, ou ainda você passa nos lugares corretos, porém de maneira errada, se você faz isso, a sua máquina vai falhar, ponto. Pode ser que ela costure bem determinados tipos de tecido, mas outros tipos de tecido, a costura já não vai sair tão boa. Então, na parte 1 desse vídeo, eu explico detalhadamente como fazer a passagem da linha na máquina reta. E aí tem muita gente que fala, ah, mas eu passo de qualquer jeito e dá certo. Tem muitos lugares para passar e não tem necessidade. Eu sou da seguinte opinião, se a fábrica colocou todos esses lugares para você passar a linha, tem um porquê. Então, se você está tendo uma costura com defeito, principalmente se está falhando ponto, ou se a máquina costura determinados tipos de tecido e outros não, eu recomendo que você dê uma atenção especial na passagem da linha, tá bom? Tem um porquê, gente, de tudo isso aqui na máquina, e aí você vai, se for preciso, tirar a linha, passar novamente, porque às vezes você está colocando a agulha torta, mas aí quando você corrige, a costura não volta ao normal, pode ser a passagem da linha. Então eu recomendo que você faça e refaça novamente a passagem da linha, porque com certeza em algum lugar você está passando da forma errada. Abrindo um parêntese aqui no esquema da passagem da linha, eu quero mostrar para vocês os discos do tensor. Na máquina reta nós temos o tensor aqui na parte da frente, e eu quero que você observe o seguinte, ó, eu vou levantar o pé calcador com a joelheira. Quando eu levanto o pé calcador, você observa que esse mecanismo aqui do tensor, ele se movimenta. Isso daqui acontece para fazer com que os pratinhos do tensor, eles soltem a linha quando o pé calcador está levantado, para você poder manusear, tirar ela daqui, enfim. Às vezes acontece, eu já peguei muito, de nesse mecanismo aqui, entre os pratinhos do tensor, você ter fiapo de linha, você ter às vezes pedaços de linha que ficaram presos aqui, porque dependendo da qualidade da linha que você trabalha, às vezes ela vem com nozinho, às vezes ela vem com fiapo preso nela, às vezes ela vem com outros pedaços de linha grudado nela, que eu já peguei, e conforme você costura, esses pedaços de linha podem ir se acumulando aqui. Então eu recomendo que você abra aqui esses pratinhos, dê uma boa limpeza aqui com um pincel fino, talvez uma escova de dente. Se você conseguir desmontar esse mecanismo do tensor, porque pode ser que seja uma mancha de óleo, uma borra de óleo, alguma coisa assim, que não faz com que a linha tenha o correto tensionamento. Se você conseguir desmontar para limpar e depois remontar, é o ideal. E aí você vai testando a sua máquina para você encontrar qual que é o ponto correto aqui do tensor para você ter um bom resultado na costura. Outro item que também acarreta muito defeito na costura, na verdade, quando isso acontece, a máquina ela não trabalha de jeito nenhum. É que a lançadeira está fora do ponto. Nesse caso, é um conserto um pouquinho mais complexo, e aí eu precisaria gravar um vídeo só para explicar sobre isso. Então, se você já observou a passagem da linha, se você já observou a colocação da agulha, a passagem da linha na agulha do jeito certo, o tensor, se você já viu que não tem nada de errado com ele, mesmo assim a sua máquina não está querendo costurar, então nesse caso muito provavelmente é a lançadeira que está fora do ponto, ou alguma regulagem aqui embaixo no mecanismo da lançadeira vai ficar para um próximo vídeo. Mas mesmo assim eu recomendo que você vá tentando as outras opções, e aí você vai excluindo possibilidades, porque aí se tudo isso que eu te ensinei até agora não deu certo, não fez a sua máquina voltar a costurar, então muito provavelmente 90% de certeza, 99% de certeza que vai ser o mecanismo da lançadeira aqui embaixo que nós vamos precisar regular. E é muito fácil, você faz isso apenas com uma chave de fenda.
Complementando o vídeo anterior, onde eu falo da passagem da linha, onde eu dou as diretrizes para você usar a máquina reta, essa informação ficou faltando. Na máquina reta, nós temos um porta-linha aqui para 2 cones de linha. A gente usa o cone desse jeito aqui. Um dos cones que a gente coloca é para a gente passar a linha na máquina para a gente costurar. O outro serve para a gente deixar aqui no mecanismo do enchedor de bobina. Para o caso de um dia você está costurando, você está fazendo muitas peças, você está aí com uma pequena produção. Então o ideal é você trabalhar com 2 linhas da mesma cor e 2 bobinas. Porque aí uma das bobinas você vai usar para costurar, a outra você vai deixar aqui no mecanismo para, conforme você costura, a máquina vai enchendo. Para nós utilizarmos o mecanismo enchedor de bobina, você vai colocar a sua linha aqui no suporte da direita, vai fazer com que ela passe pelo guia-fio que tem acima dele e vai trazê-la para baixo, até esse mecanismo que você tem aqui na lateral da máquina. Esse aqui é o mecanismo enchedor de bobina. Você está vendo que aqui, nessa parte aqui, ele tem um pequeno guia-fio. E esse guia-fio serve justamente para a gente trazer a linha de lá de cima e a gente passa ela por dentro dele, desse jeito. E aqui nós temos um tensor, parecido com o que a gente usa para costurar. Nós vamos passar a linha por dentro dele e trazê-la para cá para frente, desse jeito assim, ó. É importante que a linha fique presa no meio desses 2 pratinhos aqui, para que você tenha o correto funcionamento do enchedor de bobina. E aí, nós vamos pegar a nossa bobina. Observa o seguinte, que toda bobina tem esse furinho aqui, ó. A função dele, muita gente não sabe, mas é essa aqui. Você vai colocar a linha aqui dentro, de dentro para fora. Depois que você coloca a linha, você vai ter algo parecido com isso daqui. Tem muita gente que não faz desse jeito. A pessoa dá algumas voltas aqui na bobina e coloca para trabalhar. Também dá certo, mas não é o ideal. O ideal é você fazer dessa forma aqui. Depois, você vai localizar esse mecanismo aqui na lateral da sua máquina. Ele tem esse pino aqui e a função dele é justamente essa. Você vai encaixar a bobina aqui, assim, e aí você vai acionar o enchedor de bobina. Ele tem essa lingueta que você empurra para frente. E aí, conforme a correia da máquina se movimenta aqui, essa roda faz esse mecanismo girar e assim você enche a sua bobina. Aqui você acompanha comigo, eu liguei a máquina, a gente pisa aqui no acelerador. Você dá algumas voltas e aí esse excesso de linha você corta desse jeito. E aí você coloca a sua máquina para trabalhar. Conforme você pisa nela para ela costurar, que a máquina se movimenta, esse mecanismo vai fazer a sua bobina também ficar cheia. E aí quando ela já estiver cheia o suficiente, isso daqui desarma sozinho. E aí você tem uma bobina cheia, pronta para você substituir a bobina que você está usando para costurar quando acabar a linha. Então você trabalhando desse jeito, sempre enquanto você costura, você vai ter uma bobina aqui com linha, para que você não fique sem linha e você precise trocar o tempo todo de bobina quando ela acaba. Porque uma das coisas que mais atrasa o nosso serviço é ficar trocando a linha, é você fazer a passagem da linha quando você quer colocar uma cor diferente. Inclusive tem uma forma muito fácil de fazer isso, que eu vou ensinar num próximo vídeo, como você passar a linha sem você ficar precisando desenfiar a máquina o tempo todo. Depois que a sua bobina já estiver cheia o suficiente, você vai colocá-la na caixa de bobina, desse jeito. Eu explico como se faz para passar a linha no vídeo anterior, mas ficou faltando uma informação. Muita gente coloca a bobina desse jeito e já encaixa ela aqui na parte de baixo da máquina e começa a costurar. Se você fizer desse jeito, vai dar defeito na parte de cima da sua costura. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e passar a linha por dentro dessa saliência, desse rasgo, e trazer ela por baixo dessa chapinha até que ela faça um clique. Aqui.
porque a linha ela tem que sair da caixa de bobina também tensionada. Se você não fizer isso, vai dar defeito na sua costura, e toda vez que dá um defeito na costura, é sempre ao contrário. Por exemplo, deu um defeito na parte de baixo do seu tecido, da costura, significa que o problema é na linha superior. Deu um defeito na parte de cima do tecido, de cima da costura, significa que o problema é na linha inferior. Então, na máquina de costura, é sempre ao contrário, por isso que a gente tem que dominar, ou, se possível, conhecer o mínimo possível algumas técnicas para a gente conseguir se virar quando acontecer alguma coisa. Na primeira parte desse vídeo, eu passei uma informação importante para vocês. Eu falei que eu ia explicar o porquê de você escolher uma máquina mais antiga ao invés de uma máquina mais nova. Gente, primeiro de tudo, uma máquina mais antiga como essa minha, ela vai ser muito mais barata do que uma máquina nova, porque uma máquina reta hoje, ela não sai por menos de R$ 1.500, R$ 2.000, se for uma máquina convencional. Se for uma máquina eletrônica, você pode colocar esse preço de R$ 4.000 para cima, se for nova. Uma máquina seminova, a primeira vantagem é sempre que o preço dela vai ser uma fração do preço de uma máquina nova. Então, se você não tiver muito dinheiro para investir, e você, assim como eu, não liga de pegar uma máquina mais antiga, mais usada, essa é a primeira vantagem. A outra vantagem que nós temos numa máquina mais antiga é a seguinte: quem dirige vai entender o que eu estou dizendo. Quando você pega um carro que ele é novo, ou que ele é seminovo, ou que ele tem pouco tempo de uso, esse carro, o motor dele ainda não vai estar amaciado. Então pode ser que esse carro, que ele seja duro, pode ser que o rodar dele seja duro, pode ser que você escute barulho de atrito metálico e você acha que o carro tem algum problema no motor. A mesma coisa acontece com a máquina de costura. A máquina de costura industrial, ela tem uma engenharia muito avançada. Então, da mesma forma que o motor de um carro, as peças internas dela, elas vão levar um tempo para amaciar conforme você trabalha com ela. Quando você pega uma máquina nova, a tendência dela é sempre disparar. Mesmo se você pisar devagarzinho, mesmo se você for com todo cuidado, a máquina nova, ela sempre vai disparar. Por quê? Ela ainda não foi amaciada. Na máquina mais antiga, isso não acontece. Veja só. Liguei a minha máquina e eu vou pisar. Você vê que ela começa a funcionar bem devagarzinho, ó. Aqui, tá vendo? Eu tenho muito mais controle da velocidade dela, eu tenho muito mais controle do ritmo de trabalho dela. Então, a máquina mais antiga, ela tem essa vantagem. Eu acho que para uma pessoa que é iniciante, uma máquina ou seminova ou usada, né, desde que ela esteja em boas condições, como essa minha Columbia, ela sempre vai ser melhor do que uma máquina nova. A menos, é claro, que você prefira uma máquina nova, que você faça questão de uma máquina nova, a menos que você não queira uma máquina usada, você, por exemplo, vai financiar e aí o banco ele exige que você compre máquina nova, aí é uma situação à parte. Mas se você tiver opção de você comprar uma máquina mais antiga, você vai ver que o ritmo de trabalho dela é muito mais agradável do que de uma máquina mais nova. E a máquina mais antiga, tudo nela pode ser substituído. Vocês devem ter percebido que essa mesa que eu estou usando, o suporte de linha também, o mecanismo enchedor de bobina, vocês devem ter percebido que ele está com umas marcas de ferrugem superficial. Isso, gente, tudo pode ser substituído, você pode colocar tudo novo. A mesa você pode comprar nova, o suporte de linha você pode comprar novo, o enchedor de bobina você pode comprar novo. Então, mesmo se você pegar uma máquina de segunda mão, como essa minha, e ela precisar de substituição de peças, tudo isso você consegue fazer e aí a sua máquina ela vai ficar como se fosse nova. Se você que está me assistindo ainda tem dúvida se você deve investir numa máquina industrial, se você não sabe direito qual é o tipo de máquina que você quer comprar, eu recomendo que você assista esse e outros vídeos do meu canal, onde eu explico mais sobre máquinas. Agora eu vou começar a gravar também usando máquinas industriais, porque até hoje eu só usei máquinas domésticas. Vou gravar um próximo vídeo ensinando a manusear overlock chinesinha, que muita gente pede.
Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Continua me incentivando a produzir conteúdo de qualidade para vocês de forma gratuita. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, que na medida do possível eu sempre vou tentar responder todo mundo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Machado.Alfaiate. Muito obrigado por me assistir até aqui e até breve.